Então vamos lá, vamos falar um pouco aí da nova função da ASG. Vou pegar aí uma canetinha, rabiscar um pouco a tela. Eu vou fazer isso hoje, pessoal, porque eu viajo para São Paulo e aí eu não tenho tempo no decorrer da semana. Então, para vocês entenderem um pouco da função, ainda vão ter aulas mais bem elaboradas sobre essa função aqui, tá? Que vocês vão ver agora no lado esquerdo da tela, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, essa função da ASG, ela é muito legal porque ela traz para a gente uma visão sobre algumas determinadas regiões e a importância dessas regiões, tá? Vocês estão vendo que toda vez que o preço chega aqui no 785, ele tem uma dificuldade de passar ele, que ele fica batendo aqui e não explode, né, no direcional para cima? Ou seja, isso significa que é o conceito que a gente usa igual como se fosse um smart money, como se fosse uma linha. Então pensa que é como se aqui tivesse uma linha do smart money também, tá? Ou seja, é uma região que a gente pode usar como referência, tá? Para a gente entender o que, que tem pela frente. Então, o conceito basicamente disso daqui é vocês entenderem qual que é a importância disso e em alguns momentos ele tem uma relevância maior e tem momentos que não, tá? Principalmente quando a gente percebe quando tem muitas barras grandes próximo dele. Só que a mais importante nesse caso aqui é essa agora, tá? Então a primeira coisa, né? Ah, é um VAP, é um Volume Profile, é um Volume at Price. Cara, visualmente parece a mesma coisa, tá? Só que aqui eu consigo trabalhar num nível de aprimoramento e refinamento que a plataforma tradicional não traz, né? A plataforma ela traz o quê? Só volume. Então, no conceito original, digamos assim, o básico é o que? Eles somam a quantidade de compra e venda e visualmente aparece uma barra. No conceito, digamos aí, das ferramentas do varejo. Isso aí é o que todo mundo usa, né? Todo mundo do varejo, né? Se você for num institucional, aí vocês vão ver que às vezes os caras têm setores que usam ferramentas específicas de acordo com o que eles precisam, para eles saírem daquele olhar do que todo mundo do varejo consegue ver. E a ideia justamente da SG é o quê? Trazer esse nível de aprimoramento para que a gente consiga ter uma percepção além daquilo que seria óbvio, aquilo que todo mundo vê. Então não precisaria da SG, é só você pôr um VAP na sua tela e esquecer, vai para o abraço, né? Só que a ideia aqui, a gente vai trabalhar o quê? Digamos que uma forma mais customizada, tá? Então, a referência que essa ferramenta vai trazer para a gente, ela é importante, porque a depender de como a micro se comportar por cima dela ou por baixo, vai determinar aí a forma como o preço vai ficar transitando, tá? Então, por exemplo, ele cruzou 785. Se essa micro começa a acelerar, ela se torna relevante a referência de que o preço conseguiu cruzar o ponto de maior importância dessa região agora. Vocês estão vendo no gráfico. Da mesma forma, se você percebe que fala, cara, ele não consegue passar, volta a cruzar o 785 e a micro volta a acelerar no sentido da venda, você vai ter uma noção, fala, cara, porra, ele nem conseguiu se manter lá para cima dele, a micro voltou a ficar vendedora e ele acelerou por baixo, tá? Quando que você vai dar importância para essa ferramenta e quando você não vai dar? Você só vai dar importância para ela para esses três preços que aparecem destacados. Então, lá embaixo tem o 610, aqui próximo tem o 785 e lá para cima tem o 0,25. Do contrário, você esquece ela, você não precisa ficar prestando muita atenção, tá? Então você não precisa ficar preocupado o tempo todo com ela. Ela é uma ferramenta de auxílio. Quando que a gente vai usar ela de uma forma mais assertiva? Principalmente quando ela encaixar com alguma região do Smart Money. Então, não é para substituir o Smart Money. Ela é para somar.
e quando que vai potencializar uma operação melhor. Quando, por exemplo, vamos falar que o preço vai lá no 0,25, lá para cima, seria 175,025. Opa, tá por aqui. E o que que eu tenho aqui? Opa, eu tenho a linha azul. Então eu já tenho uma referência que se eu estou pensando em fazer a venda na linha azul, pode ser que o preço vá um pouquinho mais. Talvez ele vá lá no 0,25. E se ele não atravessar e cruzar por baixo novamente da linha azul, sabendo que o 0,25 já tinha um ponto, se a micro virar e der o sinal, você vai ter uma melhor convicção da importância da região. Ó, 820, tá? Se ele não conseguir se sustentar por cima, se a micro acelerar, se der o gatilho, ele bate aqui nessa região e volta a transitar por baixo. Então ela traz para a gente uma noção melhor das regiões e se o preço não se mantém, se o preço não se mantém por cima da barra grande, assim que vira micro, vocês vão ver que ele perde a referência. Ou seja, aí vem um conceito que eu expliquei num curso meu chamado Back to Gain, que era um curso onde eu ensinava as pessoas a lerem o mercado de forma, como eu falo, as estruturas do mercado. Ou seja, então a gente tem dentro da formação do preço as estruturas e as lacunas. O que são as lacunas? As lacunas são esses preços que não possuem as barras em destaque. Nesses preços, vocês vão ver que o mercado corre mais rápido, aonde não está o vermelho aí no caso agora, ou no cinza destacado, tá? E isso acontece sempre que o mercado ele passa essa região e não consegue se sustentar, digamos que por cima das barras, né? Então, se a gente estiver pensando em venda, é óbvio que você vai estar esperando o quê? A falha da continuidade. Assim que ele cruza por baixo e acelera o sinal, você, digamos que tem um pré-sinal aí, um gatilho de entrada, tá? Adicional. Então, isso te traz uma percepção melhor do que, às vezes, só olhar o Smart Money, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, foi essa regiãozinha aqui. Vocês entenderam o básico do negócio? Ou seja, sempre prestar atenção, de preferência, às barras grandes, tá? Quanto maior a barra, mais importância ela tem. Então, quanto mais afastado o preço estiver, esses preços aqui vão se tornar melhor como referência do ponto de entrada de vocês, como auxílio para vocês também saberem se essas regiões são pontos interessantes para vocês, de repente, estar buscando fazer uma venda. Fala, pô, quero vender. O mercado está vendedor. Pô, Smart Money está muito longe, está lá no 385. Porra, eu tinha linha azul. O que, que tinha lá perto? Porra, deu uma barra grande e o preço não se sustentou por cima, voltou o sinal, assim que ele atravessa, você vendo o sinal aí e a aceleração dele, você tem uma, digamos assim, nova referência da região, tá? Então, basicamente é isso. Não tem preço de destaque, você não olha para ela, você não fica, tipo assim, não é para ficar, não precisa ficar frenético, é só para vocês marcarem. Então, você fala, pô, 0,25, 785, 665, tá? Se o preço ficar por baixo aqui do 600 e 610, para quem já está na venda é ótimo. Para quem está querendo vender, pô, um teste ali no 785, se não houver uma continuidade do movimento e a micro voltar a acelerar o movimento, ali é um ponto também. Não é tão relevante igual o Smart Money ainda, tá? Por quê? Porque eu ainda vou trabalhar nesse projeto por mais tempo para realmente agora testar se ele causa mais impacto do que o Smart Money, tá? Inicialmente é uma abordagem que agora a gente vai usar como complemento. Ao longo dos dias, a gente vai ver na tela e vocês vão me dando feedback. Falar, caraca, Sérgio, o negócio é legal pra caramba, respeita muito. Aí o que eu vou fazer? Se eu ver que realmente está indo muito legal, aí eu ploto ele no gráfico também. Mas a ideia de eu já ter plotado aqui também é por um motivo que eu considero importante. Eu tenho a impressão que quando vocês ficam olhando a vela, vocês ficam agoniados e muito com a sensação de querer ficar clicando.
porque o gráfico ele instiga você a ficar querendo fazer entrada. Então, quando você vê o gráfico vermelho, a vela apontando para baixo, o pavio, você fica com vontade de clicar. Se vocês apagarem o gráfico aqui, tá? Pensa que não tivesse esse gráfico da SG aqui, ó. Tivesse tudo apagado ele. E só tivesse a função da tela de lá para cá, olha só para esse canto aqui. Percebam como vocês conseguem ter uma noção melhor do seguinte, fala, cara, porra, tem que esperar chegar lá no 785. Ou seja, você não sabe se aqui tem pavio, se o candle está para baixo, se está verde, se está vermelho, se está cor de rosa, tanto faz. Ou seja, a ideia é vocês também começarem a desfocar um pouco da questão de ficar olhando essa parada aqui o tempo todo, né? Porque eu tenho para mim que um dos maiores motivos de vocês ficarem extremamente ansiosos é o gráfico. Porque você vê um paviozinho ali, pô, rejeitou, cara, agora vai fritar, vai não sei o quê. Então, é importante, tá, que vocês monitorem, de preferência, priorizem sempre os preços mais afastados, tá? Cara, eu não vou pôr do lado do gráfico, né, nem considero essa ideia, justamente pelo que eu acabei de falar agora, porque a razão é justamente essa, é para vocês desfocarem do gráfico. Tá vendo como vocês querem ficar olhando o gráfico? E eu tenho para mim, tá, que a maioria das vezes o gráfico mais atrapalha do que ajuda em termos do cara que só fica fissurado aqui. Se você ficar só olhando vela aqui, você fica doido para clicar. E a ideia que eu quero é justamente que vocês comecem a testar um pouco, tá? Um pouco a questão de vocês falar, cara, pô, preciso dar uma limpada um pouco no ruído da parada. Então eu vou começar a focar um pouco mais em preço e esperar chegar à região para eu me controlar mais, tá? Ou seja, depois de um tempo aí que você começar a fazer aí essa organização, e aí a ideia é trazer aí para vocês, né, mais simplicidade com base nisso. Então, por exemplo, pô, beleza, a macro tá vendedora, cara, eu não quero nem saber qual que é o padrão do gráfico aqui. Eu só quero saber o seguinte, se eu tivesse que vender, onde seria o preço bom? Cara, tá lá para cima, 785. Tem algum smart money lá? Não tem, tá? Pô, daria para fazer venda lá? Dependendo de como for, como tá a linha azul próximo, vou ficar atento na região, tá? Não é um preço isolado, então ele destaca um preço, mas principalmente o mini índice, que é um ativo que fica com muito ruído, é óbvio que a gente vai considerar isso como uma região, tá? Ou seja, não como um preço isolado, tipo, ele vai bater no 595 certinho e não vai passar nada para cima. Tipo, não, cara, a gente vai usar isso como referência, sabendo que é um ponto e ver se tem algum outro ponto junto que traz para a gente uma confirmação, tá? Só um detalhe importante, galera, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta de auxílio, então não confundam as coisas. Isso aqui não tem nada a ver com o setup do 70%. 70% ainda continua sendo o feijão com arroz das aulas lá para quem está começando. Não fiquem inventando de fazer trade quem não sabe operar ainda no nível mais avançado. Então a ferramenta é muito boa, mas não adianta nada a gente dar um passo maior que a perna, tá? Então eu estou falando isso por quê? Porque é muito comum, porra, agora o Sérgio introduziu isso aqui, aí às vezes a pessoa nem sabe, tipo assim, direito dos balanços do mercado, não entende nada da ferramenta, não sabe a importância da linha azul, não estudou as aulas e vai achar que isso aqui é o santo graal. Não é. Isso aqui é para a gente o quê? Usar como mais uma carta na manga, tá? Para a gente saber operar. Então a mesma coisa aqui, por exemplo, vamos falar que você está pensando num trade de compra. Vou pensar em comprar. Só que aí você olha e fala, porra, ele vai ter que romper o 595, ter que romper o 785 e ter que romper o 820, cara. Então tem três regiões para cima dele aí, que podem contribuir aí para um movimento possível de compra aqui não ser um movimento tão legal, porque você já sabe, você fala, pô, ele vai ter que passar todos esses preços aqui. Então isso já te dá também o quê? Cara, uma noção das resistências, das estruturas que vão acontecendo no meio do caminho, tá? Então por que que isso é importante? Até para você, de repente, tô pensando em fazer uma compra, aí vamos falar que você vai comprar aqui, aí você já sabe, falou, opa,
E se ele não passar os 785? Aí você já sabe que ali vai ter uma região que vai provavelmente ser mais difícil do preço passar. Entendeu? Principalmente como? De repente, às vezes, não tem um ponto do Smart Money, e aí você vai falar, o caminho está livre. Será que está mesmo? Aí agora a gente vai ter mais um ponto, tá? Como uma referência para vocês, tá bom? Mas assim, quanto aos gatilhos, padrão de entrada, as regras, continua tudo a mesma coisa como sempre foi, tá? Isso aqui é um complemento adicional. De preferência, quando tiver os 70% e casando com o que já foi ensinado e na região do Smart Money ainda você vê que fala, pô, deixou uma barreirona, conseguiu o preço não se sustentar, porra, melhor ainda. Aí você vai ter ainda mais confirmação, tá? Sobre a continuidade dos movimentos, beleza? Quanto ao chat GPT, ele vai voltar, mas não agora, tá? A gente vai priorizar agora esse momento aqui para vocês entenderem mais sobre região, porque eu percebo que, cara, mesmo com o chat GPT, a galera não respeita a maioria das coisas que o chat GPT tá lá falando. Então, às vezes está lá escrito tudo e mesmo assim a pessoa não, ela anula tudo que está no chat GPT. Então, assim, né, também fiz uma base de estudos aqui, e aí a ideia vai ser o quê? Depois eu quero mesclar a ferramenta do chat GPT, provavelmente eu vou introduzir ela desse lado aqui, tá? Aí ela vai ficar aqui, ó, nesse cantinho, tá? Eu não vou remover ele, mas eu pretendo colocar ele aqui no lado direito da tela, tá bom? Então, inicialmente, tá? O mais importante é vocês continuarem percebendo a importância das regiões e o impacto dessas barras. Vocês viram aí de novo que bateu ali próximo e não conseguiu passar o preço? Conseguiram pegar ali a leitura da região? Ou seja, ele chegou ali pertinho dos 795, ó, não conseguiu passar, entendeu? E aí a ideia é justamente essa, vocês começarem a entender, por isso que chegou lá e o preço não passou, porque tinha uma região detectada ali de muita importância. Então não adianta nada, a micro pode estar positivo, pode estar o que for, se ele não atravessar a região, não vai adiantar nada, tá? Vamos ver aí, 785, ele vai vir testar novamente. Se ele agora chegar e romper, beleza, aí a gente já começa a observar, fala, cara, o mercado agora conseguiu romper a região, tá? E aí é só importante que vocês entendam que o uso dessa função deve ser adotado com estratégia, ou seja, considerando também a confluência da ferramenta. Tá? Não é para fazer o setup da barra, não. Chegou lá, vende ou compra só porque está na barra. Tipo assim, é chegar lá, falar, cara, vamos ver se esse mercado vai conseguir sustentar. Se ele vai conseguir agora a micro acelerar por cima, ou se na hora que o preço cruzar de volta, ela vai descer o sarrafo na venda. Tá? Então, esse é um ponto importante para vocês ficarem atentos, tá bom? E aí vocês vão pegar aqui, com o passar dos dias, vocês vão começar a entender isso. Vocês vão ver que é bem simples essa estrutura, tá? E bem fácil, inclusive, de vocês lerem, tá? Ó, agora aqui a gente tem o 820, 785. Por enquanto, o mercado tá comprador aí. Então, beleza, aqui você só vai observar. Fala, cara, tá bom. Tava pensando em vender, tá bom. Mas vou vender com a micro com seta para cima, tudo verde? Não. Mas se por acaso o preço cruzar de volta aqui e der o gatilho, como eu já tenho a linha azul como referência, opa, malandragem. Falou, opa, aqui eu vou ficar de olho. Pode ser que dá um scalping legal. Da mesma forma, pessoal, se ele atravessa, por exemplo, a referência do preço, você também vai considerar o quê? Cara, onde que vai ter a próxima região que o preço vai brigar? Vai ser lá no 595. Então pensa que é como se fosse uma bolinha de ping-pong, tá? Então, tipo aqui, ó, você tem uma a região em destaque. E aí, vamos pensar isso aqui, ó. O que ele vai fazer? Pensa como se fosse assim. Se ele consegue atravessar aqui,
a região, ele sempre tende a bater nesses preços, tá? Então, ele é uma referência bem importante, tá bom? Para vocês ficarem ligados aí em relação a os pontos também de entrada e somar isso com a leitura de vocês, tá? Ó, 0,85, por exemplo, o Smart Money está aqui. O que você vai pensar? Cara, 0,85 eu posso caçar a venda? Até posso, só que se não perde o 820, opa, onde está o 820? Você vai bater o olho aí e fala, cara, se eu vender em cima, antes de atravessar o 820, eu vou vender mal. Porque corro o risco de chegar no 820 e o preço voltar a subir. Então ele te dá uma leitura adicional muito boa. Entendeu? Mas se perde a referência, vira tudo, já rejeitou o 0,85, perdeu linha azul, viu que a micro acelerou por baixo, opa. E aí você tem o quê? Um adicional na leitura aí, tá? Vocês vão tendo o quê? Um adicional na leitura, tá? Ó, 820, cruzou por baixo. Agora tem que o quê? A micro ganhar aceleração. Pô, Sérgio, a micro não tá forte, o que eu faço? O candle ainda tá em formação. O que você pode fazer? Cara, espera o candle fechar, provavelmente ele pode vir retestar entre 820 e fica de olho aí. Pode ser que dá uma venda boa na região, ou para quem já é muito ligeiro aí, se já fez o trade e já se protegeu, paga agora. Tá chegando perto do 595, tá vendo que tem uma barra aqui? Se ele não passar essa barra, ele vai voltar. Então ele te dá uma noção muito boa da onde o preço pode bater e voltar, tá? E não crava no 595, tem que ser próximo. Fala, cara, porra, aqui 30, 40 pontos eu tô pagando. Passou 820, chegou, viu que não bateu lá, ele vai voltar. Então ele fica fazendo isso aqui, ó, um zigue-zague entre as barras, tá? E aí, para quando vocês começarem a desenvolver agilidade, cara, pô, vocês vão ver que isso aqui para fazer scalping é uma coisa fantástica, velho. Fantástica, fantástico. É assustador do quanto isso aqui ajuda, tá? Ajuda demais, demais, demais. E aí, e hoje eu vou falar, isso aqui tá até um exemplo feio de mostrar, mas assim, os exemplos melhores ainda vão ter dias que às vezes ele vai deixar uma barra gigante. Esses aqui são os melhores, que aí e as barras que ficam por baixo fica tudo pequenininho. Ele vai mostrar assim, ó. E aí de repente tem outra em destaque, né? Por que que vai ter umas que são pequenininhas? Porque o sistema, diferente das plataformas que a gente tem, do varejo, o varejo deixa o ruído. Porra, aí fica ruim de você saber qual que é a referência. Então, o que que eu trabalhei aqui nos dados? Eu consegui filtrar a parada. Falei, cara, eu quero do jeito que eu gosto, da forma como eu penso. Entendeu? E aí, da forma como eu penso, eu sei que não é todo nível de preço que tem importância. E a ideia é justamente o que? Esses aqui que estão no cinza, a gente fala, cara, isso aí é lixo. Esses preços aqui você já pode largar a mão. Agora, os que estão em destaque, vai ter momento do dia que às vezes o mercado vai estar rasgando na compra, por exemplo, e vai acontecer isso aqui, ó. Esses aqui são os melhores movimentos de absorção e reversão. E aí, de repente, ele vai cruzar a barra grande. Quando ela estiver bem destacada, cara, se tiver um Smart Money junto, tipo, sei lá, tem um Smart Money aqui. Deixa eu pôr no vermelho aqui para ficar mais igual, né? Vamos falar que já tinha um Smart Money, tem uma barra grande. Cara, a micro virou por baixo, bicho, é entrar no trade. E aí ele vai trazer uma leitura adicional fantástica para vocês. Fantástica mesmo, tá? Ô, Hélio, eu entendo, mas, cara, é inegociável essa condição. Não vai para o gráfico. Eu acabei de explicar que o objetivo é justamente que vocês parem de ficar instigados olhando o gráfico. E até porque no gráfico ia ficar horroroso isso aqui, mano. Não tem nem como colocar no gráfico. Vai ficar tudo misto, vai ficar assim, ó. Não tem como. Aqui eu consigo trabalhar de um jeito bem mais limpo, porque a ideia é justamente trazer clareza, tá? E vocês precisam se libertar desse negócio de vela aí, cara. Na boa. Isso aí é procedência maligna. Brincadeira. Mas eu sei que vocês têm um amor pelo gráfico danado, velho. E vocês precisam pensar, rapaz, o negócio às vezes só tá mais instigando a dar errado do que dar bom. E o que eu tô tentando fazer com vocês é o quê? Falar, cara, eu quero que a galera comece a observar o mercado de um jeito mais frio,
menos emocional. Menos emocional. E eu acho que o gráfico dá muito gatilho emocional. Eu uso gráfico, tem gráfico no SG? Tem. Não é, é assim, um ataque aos grafistas. Mas a ideia é que vocês foquem, literalmente, cara, em entender o que eu estou tentando passar aqui. É vocês entenderem a importância. Vocês ganharem dinheiro nesse mercado, cara. Ó, isso aqui é porcaria, isso aqui é porcaria, mas tá aqui porque a galera gosta. Isso aqui não muda nada, cara. Ah, candle de baixo, candle de alta, lápide, doji, cara, tanto faz isso aí. Esquece esse negócio assim, de focar nisso. Aqui é mais a fim educacional, né? Para a pessoa falar, ah, que legal, ferramenta mostra e tal. Mas assim, o segredo, se vocês querem ganhar dinheiro, é o seguinte, cara. É vocês entenderem, tá? É vocês entenderem que a parada é vocês entenderem quais são as referências do dia. Os pontos, cara, e o fluxo. E mais nada, velho. Mais nada. É muito simples, mas vocês não podem ficar, digamos, o tempo todo focado só nisso daí, tá? Então é bem simples. Falar 715, 820, beleza. Aí você vai bater o olho aqui e fala, cara, então tá, 715, 820, tá, o que eu tenho aqui? Tem Smart Money? Beleza. Olha a micro e vocês não vão ficar o tempo todo olhando isso aqui sem parar, cara. É só você bater o olho. Não tem como você olhar isso aqui e não saber que é o 715. Só você anota ali. Fala, cara, 715 é a referência. Aí você pode pegar até no gráfico de vocês e marcar ali, ó, referência. Aí daqui uns 2 minutinhos você olha de novo. Fala, cara, será que ainda tá no mesmo preço? Não tá? É simples, tá? Vai ter no dólar, tá? Vai ter no dólar sim. Beleza? Então, tamo aí. Mercado vendedor, tá? Vou encerrar a gravação aqui para não ficar muito extenso, tá bom?